torcedor pernambucano. Muito boa tarde. Hoje, dia de clássico, dia de jogo importantíssimo para o nosso futebol. Vai ser definido aí, vai começar a definição do primeiro finalista deste campeonato pernambucano. Náutico e Santa Cruz e Náutico se enfrentam hoje na Arena de Pernambuco. Como o Carlos já adiantou, a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas imagens da arena, algumas imagens do estádio do Arruda, como está atualmente, e a gente vai debater muito com vocês aqui sobre esses problemas de campo. E aí a gente já fala, jogo na arena hoje, mas na situação, a nota da arena já foi bem clara a Michele Collins, quando a diretora-presidente da arena, né, Michele Collins, quando divulgou a nota, dizendo que vai ceder o espaço a pedido do Santa Cruz, mas que o estádio, o clube tem que arcar, né, com as consequências do estádio. Eu tô curiosa para ver como é que tá esse gramado da arena. Muita gente curiosa. Por que o jogo não vai ser no Arruda? Por conta dessas imagens aqui que nós temos para mostrar da estrutura atual do estádio que pertence ao Santa Cruz Futebol Clube, Estádio José do Rego Maciel, que já foi o segundo maior estádio particular do Brasil, atualmente é o sexto maior estádio particular do Brasil inteiro, sexto maior, com tantas arenas que nós temos, ainda o Arruda é o sexto maior. E essas são as imagens de total degradação, abandono. Né? E realmente são cenas muito feias para um estádio que já recebeu seleção brasileira, que já recebeu inúmeras finais de campeonato pernambucano, que já colocou mais de 80 mil pessoas. Brasil e Bolívia beirou 100 mil pessoas nesse estádio. Olha só quanta imagem degradada que nós estamos vendo do José do Rego Maciel. Realmente é muito triste em todos os setores. Cadeira, arquibancada, banheiros é um assunto nem se fala, há 200 né, anos. Essa parte aí fizeram até alguns memes ontem, né? E assim, aguenta a consequência. Olha só, gente. E essa parte é realmente a que mais chama atenção. Um buraco estrutural no meio das cadeiras cativas do Santa. Essas aí são as cabines de imprensa abaixo, que também estavam abandonadas, sujas, para receber o pessoal na transmissão de Santa Cruz e decisão realmente muito triste. Tem uma imagem também da arena. Aí é onde vai rolar o jogo, hoje. Aí vamos passar a mostrar imagens do local da partida de hoje. O gramado tão falado, né, por conta de alguns eventos que aconteceram, eventos evangélicos. Aí nesse fim de semana passado, o evento do X1, que foi muito divulgado e teve muita gente, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso o X1 na arena, né? Onde o Daniel Coringa acabou perdendo lá o confronto para Bernô? Eu não vi o jogo, Carlos. Bernô. O Bernô ganhou do Berô. Obrigado. Berô, que bateu o Daniel Coringa. A galera vai, o X1 é um negócio da moda. O gramado ficou aí nesse estado, que está muito longe de ser o ideal de um gramado de Copa do Mundo, de uma arena, né? Então, hoje a qualidade técnica está prejudicada. E a arena está tipo assim, não tem o que fazer, quer o equipamento do jeito que está, vai, né? Então, tá aí dessa maneira, desse jeito. Eu discordo de alguns companheiros que eu assisti alguns vídeos ontem, quando eles falam assim, não é arena multiuso, é estádio de futebol, porque a Michele vem falando muito, e os outros gestores que lá passaram já falavam que é uma arena multiuso. E, gente, é uma arena multiuso. Eu entendi o contexto de alguns companheiros que foram aí gravando vídeo, podcasts e tal. Se não for jogo de futebol, não se sustenta. Se for só jogo de futebol, também não se sustenta. É bom deixar isso muito claro. Se for só jogo de futebol, totalmente inviável. Tem que ter alguns eventos internos. Nanda conhece muito melhor, inclusive. Sem ser no gramado, né? O Exato. Carlos está falando. Tem que utilizar. É enorme, é maior que o aeroporto do Recife, então dá muito para se fazer muita coisa ali dentro. O Carlos está coberto de razão. Exato. E sim, evento de X1. Vai ter a vaquejada, né, no final em novembro, quando acabarem todas as competições. Um negócio novo tem que gerar receita, né? Não dá para ter essa história, bem um exemplo que eu vou dar, de só priorizar os jogos do futebol. Leila Pereira concedeu uma entrevista nesse fim de semana
quando ela foi questionada por uma repórter sobre por que o futebol feminino do Palmeiras manda jogos lá na Arena Barueri, né, que é no interior de São Paulo. E a Leila deu a explicação de, primeiro, qualquer coisa do Palmeiras precisa se pagar. Futebol feminino jogar no Allianz Parque não se paga. É viável quando ela faz na Arena Barueri. Outra coisa, muitos dias do mês são ocupados por outros eventos, shows e etc e tal, no Allianz Parque. A gente está falando de um dos 2 maiores milionários do futebol brasileiro, que precisa de evento para manter o Allianz Parque. Aí a daqui não vai fazer outros eventos. Então, assim, é democracia, cada um tem a sua opinião, mas eu concordo com todos os gestores que lá passaram. É sim uma arena multiuso. Muito claro sensato, que é. Carlos, tudo que você falou. E aí eu vou colocar duas posições, né, do que eu acho. Primeiro, falando sobre o Santa Cruz, a gente mostrou as imagens do estádio totalmente deteriorado, né, totalmente sem condições alguma de receber jogos, de receber público para qualquer tipo de evento, de ação, porque o estádio está todo acabado. E isso não é só... Não, a gente nem fala do gramado, porque o gramado ainda dá para ter jogo, mas a gente fala dessas imagens aí, toda a estrutura. E aí eu gostaria de deixar bem claro para o torcedor que está assistindo que essa situação não vem apenas da gestão de Bruno Rodrigues. Para o estádio chegar na situação que a gente vê aí nessas imagens, são de outras gestões, outras diretorias, porque nenhum estádio de futebol, grande ou pequeno, se acaba assim de uma hora para outra. Ou seja, são gestões que já passaram pelo Arruda e que foram deixando de cuidar, e aí acabou ficando dessa forma. Não estou isentando o Bruno Rodrigues de forma alguma, acho que ele precisa olhar. A diretoria patrimonial do clube precisa também olhar com mais cuidado, mais carinho, mas isso vem de gestões passadas e é importante a gente falar isso para o torcedor também, lembrar quem foram os outros presidentes, quem foram os outros diretores e o porquê o estádio chegou aí da forma como a gente está vendo hoje, né, Carlos? Realmente de uma forma totalmente decadente, imprópria para qualquer tipo de evento, não só o jogo de futebol. É uma consequência de mais gestões, mas temos um porém nessa gestão atual, em relação a essa degradação, que é uma degradação de muito impacto negativo quando qualquer um olha. Sabe o que é? Prestem atenção, que coisa esquisita. Bruno Rodrigues assumiu o clube num caos. Né? Num caos, ele disse, eu só vou se houver uma costura. A palavra já fala, costura política. E que tem que acontecer. Então, nem com todos ele tem o mesmo pensamento, ele tem a mesma forma de olhar para o clube para levar adiante. E um dos que não pensa igual a Bruno Rodrigues é Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial. O Santa Cruz é o único clube dos 3 que tem esse poder extra, né? Porque o Sport não tem comissão patrimonial, o Náutico não tem. Existe a diretoria de patrimônio. Existe a diretoria de patrimônio no Sport, no Náutico, mas não um poder à parte. Não tem isso. O Náutico e o Sport, eles têm o poder executivo e eles têm o poder deliberativo. O Santa tem esses 2, mais a comissão patrimonial extra. Adriano Lucena e Bruno Rodrigues não remam para o mesmo lugar. Dá para vocês perceberem o quão ruim para o clube isso significa, né? Enquanto o Bruno pensa para cá, ele pensa para lá. Querem um exemplo? Bruno Rodrigues pensa para a SAF. Adriano Lucena não pensa para a SAF. Ele defende ainda o modelo associativo. E aí? Olha o resultado. Olha o resultado como está. Para um clube que tem recurso, duas pessoas assim, que, né, o poder maior, que é Bruno Rodrigues, e um cara também com força, que é o Adriano Lucena. Um clube com recurso, 2 caras pensando de maneira diferente dentro do mesmo clube já é complicado. Avalie quem não tem recurso, que é o caso do Santa. O recurso desse tamanho, escasso. O pessoal da SAF está bastante sumido, né? Há muito tempo que a gente não escuta ninguém falar pela SAF do Santa Cruz, há bastante tempo. Desde o empréstimo para a federação, agora com a situação também de jogador, que não se fala absolutamente nada, né? Atleta que não deu certo, e os caras estão lá calados. Não estão se... Aí o negócio deles é dizer agora, é um momento de silêncio, né? Um momento... Então, assim, mais essa dificuldade. Aí, como Nanda falou, sai uma nota da Arena. A gente tem essa nota também aí, Nanda, vê lá. A nota foi publicada
Antes de ontem, né, Carlos, no perfil oficial da Arena de Pernambuco, eu só vou pedir para o diretor colocar aqui nessa tela, porque... Não está entrando. Então, vamos... pode deixar aí. Santa Cruz, Futebol Clube e o Retrô, em consenso com a Arena de Pernambuco, acatam a sugestão da realização das partidas da semifinal do campeonato para a próxima semana, nos dias 18 e 19. A avaliação ocorreu após visita técnica, Além disso, a Secretaria de Defesa Social informou a viabilidade. Isso foi antes, tá? Isso aqui foi antes. Só que aí ficou decidido que o jogo era hoje mesmo, né? Tem uma nota que é mais recente, que inclusive a Arena de Pernambuco, ela fala, através da diretora-presidente, a Michele Collins, que a Arena vai estar disponível para esse jogo, né? Em conversa com o Clube do Santa Cruz, acabou aceitando que vai receber esse jogo justamente para ter a presença de público que o Santa Cruz tanto precisa, né? Por ser uma fonte de renda para esse campeonato que é tão falido, né? Que não tem premiação, não tem sequer alguma quantia em dinheiro que é dada para os clubes, a não ser a cota televisiva. Então, a Michele Collins, que é a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, acatou que o Santa Cruz fosse jogar na Arena, mas deixou claro para o clube como estava a situação do gramado e deixou claro, né, Carlos? Vai jogar aqui, quer jogar, a gente abre os portões, abre a casa, mas o gramado está dessa forma, quer jogar assim, dá para jogar. Santa Cruz acatou, precisa de público, precisa de renda, e aí a gente vai ver mais tarde como é que vai ser esse jogo, se vai ter, olha aí, mostrando o gramado da Arena de Pernambuco, se vai ter como a bola rolar realmente num jogo tão importante, o primeiro jogo da semifinal e um clássico, né, um clássico que envolve aí duas torcidas grandes, que é a torcida do Santa, a torcida do Náutico. E, Carlos, aí eu vou voltar a falar aqui uma coisa que você falou, dos jogos, né, e do evento do X1. A Michele Collins até falou depois do evento do X1 que o gramado não ficou assim por conta desse evento, né? Porque sempre que tem, eu até vi torcedor no chat do YouTube falando, mas as outras arenas também têm eventos e eles colocam proteção no gramado. A proteção é colocada em qualquer tipo de evento que vai acontecer dentro de um gramado, de estádio de futebol, de uma arena de futebol, a proteção sempre vai ser colocada. A Michele explicou que esse gramado está nesta situação, não só apenas pelo X1, mas por conta dos outros jogos, 11 jogos que recebeu em menos de, acho que 2 meses, né? Menos de 2 meses, inclusive com semana tendo 4 jogos, um em cima do outro, no gramado da Arena de Pernambuco. Então, aí é onde vem o erro, vem o erro da Arena, né? Aí é onde a gente, sem dúvida, não, tô falando por mim, aí é onde eu tenho certeza que é aí que a Arena erra, quando se coloca à disposição para um número excessivo de jogos, onde a gente sabia que uma hora o gramado ia acusar, né? A estrutura, tudo. Aquela quarta-feira que recebe um jogo à tarde e um jogo à noite, aquilo é inadmissível. Tanto é que nem preliminar mais de jogos tem justamente por conta disso. O torcedor que cobra, né? Preliminar de jogo já acabou por conta disso, para não estragar o gramado. Abre um estádio à tarde, depois fecha. Abre, depois fecha. Aí depois abre para o jogo da noite. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Então, esse, para mim, é um erro crasso da Arena, de ter aceitado. Não, eu dou conta de X jogos para entregar com excelência. Aí hoje a gente chega numa situação degradante. Atenção, jogadores que estarão em campo hoje. Os 11 do Santa e os 11 do Náutico. Tem a imagem de novo para mostrar aí da Arena, aquela parte lá cheia de areia. Atenção, titulares... Rock Kennedy, que fica paradinho de um lado, Muriel, que fica parado do outro. Atenção, jogadores ali que correm e de vez em quando eles cospem. Perdão pela palavra na hora do almoço. Eles não cuspam, não, porque dá medo de fazer lama. Ó, se cuspir muito ali, vai fazer lama. Se chover, vala-me Cristo. A vaquejada estará antecipada. E aí não cuspam, não, para não fazer lama ali no gramado? Combinado? Tá beleza? Deixa eu falar para Carol Esportes, porque Chico tem recado novo, direto da... Ontem, mais uma vez, eu sempre lamento e sempre repudio, invasão de torcida organizada lá no Arruda. A gente tem essas imagens também para mostrar, repudio completamente. Está insatisfeito, tem que estar mesmo. Está sem estádio, tem que estar insatisfeito. Mas essa não é a forma, né, invadindo uma propriedade particular para fazer o tipo de cobrança. Não é. Foi logo após a coletiva de imprensa, né, do técnico Fábio Cortez, ou seja,
tinha dirigentes no estádio, tinha o próprio treinador estava no estádio também, cedendo coletiva de imprensa. E aí isso me lembra, Carlos, o que aconteceu essa semana lá no Ceará, né? Os presidentes das principais torcidas organizadas do Ceará tiveram que abandonar o cargo depois que aí uma facção lá do estado exigiu que eles deixassem... Pediu não, né? A gente fala pediu para ser educada, pediu, mas foi sensacional. Exigiu que eles abandonassem os postos. Imagina se isso acontece aqui também. Não mas fica aí, né? Nossa, aí se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Náutico começam a decidir hoje quem vai para a final do campeonato estadual. Arena, mando de campo do jeito que deu, é do Santa, mas vamos chamar o João Lubambo, porque ele vai trazer pra gente como é que está se preparando no campo, nos esquemas, nas táticas do Fábio Cortez, também do outro lado do Hélio e do Guilherme dos Anjos. Então assim, tudo do clássico, confira aí. Após muita polêmica de onde seria o palco do jogo, se teria presença de público, Santa Cruz e Náutico entram em campo nessa quarta-feira para o primeiro de 2 duelos valendo uma vaga na final do Campeonato Pernambucano 2026. O jogo será na Arena de Pernambuco, com presença exclusiva do torcedor coral, que espera ver seu time com postura diferente da vista nas quartas de finais contra o Decisão, onde o time pouco empolgou, principalmente porque ainda está entalado no torcedor o jogo da primeira fase, neste mesmo palco, quando o Timbu goleou por 4-0. Pelo lado alvirrubro, a tranquilidade de quem teve mais de 11 dias de descanso. Classificado como líder, o último jogo do Timbu foi no já distante 31 de janeiro, quando venceu o Vitória das Tabocas por 3-2 em Bonito. Desde então, muito treinamento e recuperação de jogadores para Hélio e Guilherme dos Anjos. O jogo será às 8 horas da noite, já a volta está marcada para depois do Carnaval, daqui a 10 dias praticamente, num domingo, dia 22, às 18 horas, no Estádio dos Aflitos. Mas já foi para a rede social o Evandro Carvalho rebatendo a decisão do juiz, que é o doutor Flávio, a questão dos ingressos, né? A liminar feita por um torcedor que induziu o juiz ao erro, na opinião do Evandro, porque ficou decidido entre os clubes, tá vendo o que eu falei? Ficou decidido entre os clubes, e é verdade, os valores de ingressos sendo mínimo de R$20, Guga até tinha me dito 30 ontem, mas então mínimo de 20, máximo de 200. Não foi porque o Retrô inventou, não. É porque foi votado pelos próprios clubes. O presidente da federação irá mandar a ata e o regulamento e provavelmente os valores serão mantidos. R$200 inteira e R$100 meio. Veja, o juiz ele é imparcial, né, mas às vezes ele não está munido de todos os documentos. Exato. Né, para poder sentenciar dessa maneira, acatar uma liminar como foi protocolada pelo Carlos, torcedor. É importante falar que quando a gente leu aqui essa nota, né, que o juizado divulgou falando do valor, da redução do valor dos ingressos, logo após o Carlos falou justamente sobre esse acordo feito com os clubes na reunião do Conselho Arbitral antes do campeonato começar, onde ficaram estipulados esses valores. Na decisão do juiz, o que ele fala aqui é que ele foi verificar os valores praticados pelo Retrô no ano de 2025, ou seja, nada dentro do regulamento do Campeonato Pernambucano deste ano. Isso não quer dizer que, tá eu e o Carlos falando aqui, que a gente concorda com esses valores de 100 e 200. Não, a gente só quer mostrar que o presidente da federação, doutor Evandro Carvalho, acabou, né, de mostrar, de divulgar, na verdade, uma nota dizendo que vai falar com o juiz, até porque se o Retrô colocou esse valor é porque ele tem o direito de colocar. Tem respaldo. E ele só vai tirar esse valor se ele quiser, a verdade é essa. Provável Santa, que é o mandante, Ró Kennedy, Israel, Eurico, Matheus Vinícius, Alex Juan, Pedro Favela, Balotelli, Patrick Alain, William, Vitinho e Quirino. Aqui seria um repeteco. Como diz aqui em cima, provável. O que é que tu acha, Carlos? Não vai ser assim. Se ele mantiver isso, ele está dizendo que o jogo do Santa foi ok com decisão e não foi. Mas eu acho que pode ser 3 zagueiros. Essa dupla de ataque, eu estou apostando quase todas as minhas fichas que não se repete. Bom, e tem o provável Náutico. Aí esse descansou não, né? Se preparou 10 dias. E nos 10 dias
provavelmente perdeu os 2 laterais pela direita. Que azar, viu? Exatamente, Né? Carlos. E aí, por isso que o Guriel, eu misturei, viu? O Muriel vai no gol, claro, é o goleiro titular do Náutico, mas aí, como o Carlos falou, perdeu os 2 titulares da lateral direita, então vai improvisar aqui o Luiz Felipe, e aí na zaga Matheus Silva e o Igor Fernandes, na lateral esquerda Yuri Silva, e aí no meio de campo vem o Samuel, o Enderson e a volta do meia Dodô, que fez muita falta. E aí também tem o Vinícius e no ataque Júnior Todinho e Paulo Sérgio. Para mim, nenhuma surpresa nessa escalação. É a escalação geralmente que o técnico Hélio dos Anjos vem fazendo com essa mudança aí na lateral direita. Esse não tem por que mudar não, porque tá dando tudo certo no Náutico, né? Olha aí. Aqui é o Nova Esportes em clima de clássico das emoções. Fábio Cortez, técnico do Santa Cruz, fala um pouquinho agora sobre o clássico de daqui a pouco, às 8 horas da noite. Clássico, como eu sempre digo, né? Clássico é decidido num detalhe, como aconteceu no último jogo contra ele, né? Acredito que no nosso último jogo foi complicado, porque nós tivemos um jogador expulso, né? E mudou toda a história da partida, onde a gente, até a expulsão, a gente estava melhor em campo. Então você mostra que nós estamos preparados para enfrentar qualquer adversário. Estamos a 4 jogos, tivemos, ao meu ver, na minha leitura, tivemos performance em 3 jogos. O último jogo a gente ficou mesmo aquém, né? Não isento disso. Acredito que não é fácil você jogar sem uma torcida, sem o estádio frio, o estádio vazio, acaba isso contagiando. Ah, mas Fábio, e contra o Jaguar, que a gente goleou, fez 6-0, a gente vinha de uma partida que a gente sofreu bastante, né, pelo placar elástico. A gente precisava de uma resposta, os jogadores sabiam disso, consciente, entramos muito ligados. Contra o Decisão, você disse que a gente tomou sufoco. Acho que a gente ganhou os 2 jogos. Nós ganhamos 2 jogos contra o Decisão, né? Que fez vários bons jogos na competição também, tanto é por isso que eles ficaram em 5º colocado. E acredito que o mais importante é o que está acontecendo hoje. Hoje o Santa Cruz está numa semifinal, garantimos um calendário e temos certeza, eu sempre falo da certeza, né? Eu não falo, eu tenho certeza que nós estamos preparados e fortes para uma semifinal de campeonato. E coisas boas virão pela frente, eu posso garantir para vocês.